Imposto ou tributo? Você sabe a diferença? Aqui é o professor Secundo e nos próximos minutos vamos conversar sobre isso no Aprendendo Contabilidade. O que é tributo? O que vem a ser o conceito por detrás desta palavra? Antes de entrarmos propriamente dito no que é tributo, quais são os principais tributos praticados aqui no Brasil, eu queria te dar um pano de fundo para que ficasse mais claro a sua compreensão. Porque no Brasil, nós somos um país que, naturalmente, nós temos uma prestação de serviço por parte do país, do Estado, uma prestação, um oferecimento de bens por parte do Estado. E isso é traduzido por meio do artigo 3º da nossa Constituição, que diz que o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais, além de promover o bem de todos. Então, para que o Estado consiga alcançar estes objetivos, é necessário que ele tenha caixa, que ele tenha dinheiro. Então, todas as vezes que eu tenho um médico no posto perto da minha casa, que eu tenho um policial militar aqui perto da minha casa ou no comércio local, que eu tenha saúde, que eu tenha educação, independente de ser de qualidade ou não, eu tenho investimento por parte do poder público. E aí que é a raiz da questão. Como que o poder público ele faz para ter dinheiro para gastar? É aqui que nós temos as suas principais formas de arrecadação de recursos. Nós temos basicamente 3 formas de se arrecadar recursos no Brasil. A primeira é através dos títulos do Tesouro Direto, que são os empréstimos. A segunda forma são as receitas públicas originárias. E o que são elas? As receitas públicas originárias são aquelas receitas que vêm através da exploração do patrimônio do Estado. Elas são sujeitas predominantemente ao regimento de direito privado, não há poder do império e sua fonte é o contrato. O que isso significa? Vem comigo. Olha só, quando eu digo que as receitas públicas originárias ela é basicamente a exploração do patrimônio do Estado, é o Estado fazendo com que ele tenha receitas a partir do seu patrimônio, através de concessões, permissões, privatizações, receitas de empresas públicas. Então, é o Estado se equiparando a um privado, a um ente privado, indo até o mercado, fazendo com que o seu patrimônio seja traduzido em recursos. Então, dessa forma, consegue-se um recurso maior para fazer investimento em políticas públicas. Então, essa é uma alternativa. Não é o objeto do nosso estudo. O objeto do nosso estudo é receita pública derivada. E o que é isso? Vem comigo. Receita pública derivada é aquela oriunda do patrimônio do particular, através da coação. O que significa isso? Receita pública derivada é o meu dinheiro, é o seu dinheiro. Uma vez que o poder público define que uma parte do meu salário, do seu salário, vai para os cofres do governo, uma parte daquilo que ele entende como valor venal do meu carro, do meu imóvel, ele entende que aquilo deve ser pago periodicamente para compor os cofres do Estado. Então, basicamente, nós temos essas características, né? Que as receitas públicas derivadas, elas são sujeitas ao direito público, ao poder de império, ao poder de coação. Eu não sou um contribuinte porque eu quero, eu sou um contribuinte porque o Estado me força a ser um contribuinte. Eu pago impostos, eu pago tributos porque o Estado me força que eu pague esses tributos. E sua fonte é a lei. Então, basicamente, todos os tributos, eles nascem de lei. Não existe a possibilidade do chefe do Poder Executivo Federal ou dos executivos locais, eles instituírem impostos, instituírem tributos de acordo com a sua própria vontade. Isso tem que contar com a nossa anuência, com a anuência do povo, que é dada por meio do Congresso Nacional. O que Dito isso, o que é tributo? A melhor definição é a que nós temos no Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: tributo é toda prestação compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então vamos lá, vamos destrinchar esse conceito. Neste conceito, nós temos 5 grandes características que nós vamos trabalhar neste momento. A primeira característica do tributo é uma prestação pecuniária. O que significa dizer isso? Que tributo é cobrado em dinheiro, reais, no nosso país em moeda cujo valor nela se possa exprimir. Então, tributo no Brasil é cobrado em reais. Segunda grande característica, prestação compulsória. O que significa dizer isso? Que é compulsório, o Estado, através do seu poder coercitivo, ele nos obriga, ele nos força a sermos contribuintes. Eu pago tributo, você paga tributo, não é porque você quer, porque você é um bom cidadão. Você paga tributo porque o Estado te força. Então, isso é uma prestação compulsória. Então, tributo é algo em dinheiro que o Estado te força. Tributo também é uma prestação instituída em lei. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a lei pressupõe-se que todas as leis têm o aval do povo, que o faz por meio do Congresso Nacional e os poderes legislativos locais. Então, todos os tributos são cobrados de acordo com a nossa anuência, porque eu e você nós demos o ok. Então, tributo é dinheiro de forma compulsória, instituída em lei e não constitui sanção de ato ilícito. Multa não é tributo, tributo não é multa. Aquela multa que você tomou por excesso de velocidade, ou aquela multa que você recebeu porque você não pagou um tributo em dia, isso não é tributo. Multa não é tributo. E por fim, tributo é uma prestação cobrada mediante atividade administrativa. Somente o poder público pode fazer isso e é plenamente vinculado. Não é um ato que é discricionário, que é feito a bel prazer do administrador público. Está na lei, ele tem que cobrar o tributo. Então vamos lá, continuando. Nós já sabemos que tributo é uma prestação pecuniária compulsória instituída em lei que não constitui sanção de ato ilícito e é uma atividade administrativa plenamente vinculada. E no Brasil, nós temos essa corrente pentapartite. O que significa isso, professor? Que nós temos 5 espécies tributárias. E é importante tratarmos sobre isso. Por quê? Porque no Brasil, comumente falando, todas as pessoas acham que tudo é imposto. Ah, eu pago imposto, eu pago imposto, e eu acabo esquecendo de todas as outras 4 espécies tributárias que nós temos no Brasil. Porque nós temos que imaginar da seguinte maneira, que tributo é o gênero, e eu tenho 5 tipos de tributos. Apenas um deles é o imposto. Apenas um deles é o imposto. Eu tenho taxas, eu tenho contribuições de melhoria, eu tenho contribuições especiais e tenho empréstimos compulsórios. Então vamos lá, vamos discorrer sobre cada um deles. Primeiro, o que é um tributo? O que é um imposto? Melhor dizendo, imposto ela é uma obrigação que tem o fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal. Como assim? Isso é outra falácia que se costuma dizer. Ah, eu pago IPVA e as ruas são esburacadas. Não tem absolutamente nada a ver. O imposto, ele não tem nenhuma ligação, seu fato gerador é completamente independente com a sua aplicação. O objetivo do IPVA não é fazer com que as pistas, as ruas fiquem menos esburacadas. O objetivo do IPVA é arrecadar, exclusivamente arrecadar. O que o Estado vai fazer com o IPVA é com o Estado. Não existe essa vinculação. O IPTU que você não paga para que você tenha uma prestação de serviço adequada perto da sua casa. Você paga IPTU porque você precisa bancar os gastos públicos. Então, todos os impostos, eles são de livre vinculação. Não existe vinculação. O objetivo do imposto é arrecadar, ok? E quais são os principais impostos que nós temos no Brasil? E nos impostos, a gente ainda pode fazer uma subdivisão, que nós temos impostos, tributos, cujo objetivo é onerar o patrimônio, é impostos e tributos sobre o consumo. Então, nós temos uma gama gigantesca de tributos. Mas os principais impostos que nós temos o imposto de renda, nós temos o imposto sobre
sobre transação comercial, nós temos o ISS, nós temos diversos impostos. Bom, primeira espécie tributária, impostos. Segunda espécie tributária são as taxas. São tributos cobrados em razão de algo. Geralmente, o poder de polícia de um determinado serviço público. Como assim, Igor? Suponhamos que você vai abrir um estabelecimento e você precisa de um alvará público para funcionar. O que você faz? Você chama a autoridade competente e vai pagar aquela taxa. A partir do momento que você paga essa taxa, o Estado vai prestar um serviço que você solicitou. Eu mesmo, quando eu fui tirar a minha CNH 15 anos atrás, 18 anos atrás, na verdade, eu tive que pagar uma taxa. E eu só paguei aquela taxa porque o Estado estava fazendo algo por mim, que era emitindo uma permissão para que eu pudesse dirigir. Então a taxa tem esse objetivo, é financiar serviços públicos específicos que vão te beneficiar diretamente, ok? Bom, esses outros tributos, eles não são tão comuns de serem encontrados no dia a dia, mas a gente tem que percorrer por eles. Contribuições de melhoria. O que é essa contribuição de melhoria? Ela é bem interessante, porque a contribuição de melhoria ela é automaticamente vinculada às melhorias que você, contribuinte, possa ter tido em razão de uma obra pública, por exemplo. Eu moro numa casa, suponhamos, eu moro num apartamento. Próximo a mim tem uma obra pública de um parque. Por conta desse parque, o meu empreendimento, minha casa, o meu apartamento, ele sofreu uma valorização. Ele teve uma valorização. Então, por conta dessa valorização, o Estado vai chegar na minha porta e falar: segundo, olha só, você está ganhando dinheiro, você está se beneficiando porque eu fiz um parque próximo de você. O que o restante da população não está se beneficiando. Então, por conta disso, você vai pagar um tributo a mais, que é essa contribuição de melhoria. Quarta espécie tributária, contribuições especiais. E aqui nessas contribuições especiais eu tenho contribuições sociais, que são aquelas destinadas a financiar principalmente Seguridade Social e Previdência. INSS, contribuição previdenciária patronal, PIS, COFINS, são todas contribuições cujo principal objetivo é financiar Seguridade Social, Previdência e Assistência. Nós temos também as contribuições de intervenção no domínio econômico. A mais famosa é a CID combustível. Qual que é o principal objetivo dessa CID combustível, dessas contribuições de intervenção no domínio econômico? É o Estado regulamentar determinado mercado, influenciar a economia. Imagine só que o Estado ele comece a achar que o consumo exacerbado de combustível é muito danoso. Então eu quero diminuir, eu quero desincentivar o consumo. O que eu faço? Eu torno esse produto mais caro. E como que eu faço isso? Através de um tributo, através da CID combustível. Outra espécie de contribuição especial, contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Esses tributos, o objetivo dele é financiar uma determinada categoria. Por exemplo, eu sou vinculado a dois órgãos, Conselho Federal de Administração e o Conselho Federal de Contabilidade. Todos os anos eu pago uma taxa para os dois conselhos. Minha esposa ela é advogada, ela paga anualmente uma taxa para o AB. Então essas taxas, essas contribuições, na verdade, elas são essas contribuições de interesse de categoria profissional ou econômicas. Por fim, a última contribuição especial que nós temos são as COSIPs, que é a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Essa aqui é interessante, porque uns anos atrás, isso aqui a gente chamava de taxa de iluminação pública, até ficar provado que não guarda nenhuma similaridade com o conceito de taxa, porque a taxa é eu pago porque eu estou utilizando algo. A iluminação pública não é isso, porque neste momento, imagine só, que eu fique 2 anos fora do Brasil, mas eu continuo pagando a minha conta de energia na minha casa. Eu não estou usufruindo pela iluminação pública, mas ainda assim eu estou pagando por iluminação pública. Está vendo como não guarda nenhuma similaridade com o conceito de taxa? Por isso que teve um julgado em que ficou determinado que taxa de iluminação pública não é taxa, no sentido estricto sensu da palavra, e sim uma contribuição especial. O objetivo é financiar
esse serviço público, independente se você utilizá-lo ou não. E por fim, nós temos os empréstimos compulsórios. Empréstimo compulsório é nada mais do que, como o próprio nome já você consegue subentender, é o Estado te forçando a emprestar um recurso para ele, que em determinado momento ele vai te devolver. Isso aqui é muito pouco utilizado, só está na literatura, só está no Código Tributário Nacional. Por que, que o Estado vai fazer, vai lançar a mão de um empréstimo compulsório, sendo que ele pode instituir um novo imposto, uma nova taxa, uma contribuição? Não é verdade? Uma vez que ele pode instituir um imposto e não ter que devolver esse recurso. Então, basicamente, isso é tributo. Esses são os conceitos, o conceito de tributo, as especificidades, todas as espécies tributárias que existem no Brasil. Então vamos lá, continuando. Nós já sabemos que tributo é uma prestação pecuniária compulsória instituída em lei. Bom, então é isso que tínhamos para hoje. Trabalhar conceitos de tributo de uma forma que fique inteligível, que fique compreensível para você entender o porquê que essas coisas existem. Aprendemos o que é tributo e as 5 espécies tributárias. Espero que você tenha gostado, que tenha sido produtivo para você, tanto quanto foi para mim. Então espero te ver em breve. Até mais. Tchau, tchau.